Hoje é sexta-feira, 2 do mês de junho de 2017. Eu quero iniciar essa leitura bíblica de hoje pedindo a nosso bom Deus que abençoe você, sua casa e a todos nós. Amém. Vamos ler mais alguma leitura bíblica do livro de Moisés, chamado Êxodo, dessa sexta-feira, 2 de junho de 2017. Vamos então à primeira leitura de hoje. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos delas, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que os livrou das mãos do egípcio e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto de sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A segunda leitura bíblica de hoje: a nomeação dos auxiliares. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde da manhã até ao pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o pode fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva a sua causa a Deus. Ensina-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade,
que aborrece a avareza. Põe-no sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz a seu lugar. Moisés atendeu a palavra de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz ao egípcio, como vós levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvireis a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e impôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o. Hoje e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, que seja animal, que seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegareis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte.
Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor das trombetas ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limite ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Deus, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isto. Estas foram as nossas leituras bíblicas de hoje. A próxima leitura será os 10 mandamentos. E eu vou me despedindo por aqui, pedindo a Deus mais uma vez que abençoe a você, sua casa, sua família e a todos nós. Amém. A você um bom final de semana e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau e até lá.